Ó, aqui eu tenho 800 gramas, mais ou menos, de farinha de trigo, tá? Eu não coloquei todo 1 quilo aqui. 600 ml de leite morno, 2 ovos, 10 gramas de fermento biológico seco, 7 colheres de açúcar, eu tô usando cristal, mas você pode usar o refinado. Vou usar 2 colheres de margarina e 1 colher bem rasinha de café de sal, tá? Aí o fermento eu misturo na farinha de trigo. O fermento biológico seco, ele pode ser misturado direto na farinha de trigo, tá bom? Se você for usar o fresco, aí você adiciona 2 colheres de açúcar, do açúcar que já vai na receita, tá? Você tira 2 colheres dele e dissolve o fermento. Gente, o leite, ele tem que ser aquele morno que você coloca o seu dedo dentro dele e consegue ficar com o dedo pelo menos 10 segundos, tá bom? É esse morno. Ele não pode ser pelando, porque ele pode queimar o fermento e estragar toda a sua massa, tá bom? Daí todos os ingredientes vai pro lixo, porque se o fermento não funcionar, como você vai ter um bom pão, né? E a farinha de trigo, colocando aos poucos, tá? Cuidado para você não colocar muita de uma vez só, que aí você pode deixar sua massa seca e o seu pão não vai ficar gostoso, tá? Aí vou colocando aqui, até eu não aguentar mais mexer com a mão, depois eu vou passar para a bancada para sovar. Ah, e eu tô acelerando o vídeo, tá? Para não ficar aquela coisa muito chata, devagar, né? Mas eu não quero cortar ele, porque vai que tem pessoas que nunca fez pão, né? E pode se perder. Então, não vou cortar, tá bom, gente? Eu só vou acelerar mesmo. Agora, né, gente? Hein, não dá mais com o braço. Então, bora sovar essa massa na bancada. Olha, nesse momento que eu coloco o sal, tá bom? Porque daí o sal também é perigoso em contato direto com o fermento. Então, eu misturo todos os ingredientes e quando eu vou sovar, aí que eu coloco, tá bom? Esse momento, para quem nunca fez pão, é desesperador. Por quê, gente? Porque você vai sovando, abrindo a sua massa e ela vai meio que grudando na sua mão. Meio não, ela vai grudando mesmo. E aí, gente, dá vontade de sair correndo, né? E o que acontece? Tem muitos que ficam desesperados e acaba socando farinha e aí acaba perdendo o ponto da massa. A massa para de desgrudar, com certeza, né? Porque tá lotada de farinha. E aí você vai ter uma torrada em vez de um pão, entendeu? Aquele pão gostoso, pão macio. Então, gente, muita calma, vai grudar mesmo. Vai colocando farinha na bancada, jogando sua massa por cima, tá bom?
colocando a farinha aos poucos, né? Rasgando a sua massa. O que eu falo rasgar é levar a sua massa e voltar, levar a sua massa e voltar, tá? Estica ela e volta, tá bom? E sempre com cautela, gente, sovando muito bem, porque o final vai valer a pena. Resultado de um bom pão gostoso, sabe? É o sovar, então vamos sovar. Ah, e aquela farinha de trigo que vocês viram no começo do vídeo, que eu falei que eu tinha mais ou menos umas 800 gramas na bacia, eu uso 1 quilo, tá, gente, no total, tá bom? Mas o que que eu faço? Eu separo mais ou menos umas 800 gramas para fazer a massa, misturar e tudo certinho, e o restante eu deixo para usar aí na bancada, tá? Na hora que eu tô sovando, entendeu? Mas é 1 quilo que eu usei nessa receita. Dependendo da farinha que você usa, pode ser 1 quilo e um pouco mais, tá bom? É que essa minha farinha, ela absorve bastante o líquido. Então, foi 1 quilo certinho, viu, gente? Olha, vocês estão vendo que a minha massa, ela tá ficando lisa, tá ficando uma massa bonita? Então, ela tá quase pronta, viu? Gente, ó, eu vou colocar minha massa para crescer, mas vocês percebem que ela não tá aquela saindo totalmente das mãos, ela não tá desgrudando totalmente das mãos. Eu gosto de colocar ela assim para crescer, tá? Por quê? Porque depois na hora que eu for fazer as bolinhas para fazer os pães, eu uso um pouco a mais de farinha de trigo, então eu não quero deixar minha massa seca, tá? Ó, ela gruda assim, ela agarra nas mãos, mas ela, a hora que você solta, ela não fica massa na sua mão. É nesse ponto que eu gosto de deixar a minha massa. Aí eu vou colocar um pouco de óleo, tá bom? Se você tiver um lugar que tá batendo um solzinho maneiro aí, coloca a sua massa, porque o sol vai ajudar ela a crescer, tá bom, gente? Então é isso, vamos lá colocar essa massa para crescer. O tempo varia, viu, gente? Porque às vezes tá aquele calor, ajuda a sua massa a crescer, né? Rapidão, mas tem dia que também tá calor do mesmo jeito e aí a sua massa demora para crescer. Então vamos deixar ela crescer até dobrar de tamanho. E o que sobrou da farinha de trigo foi isso, tá? Mas aí esse restinho eu vou usar na hora de enrolar, que eu falei para vocês. E a massa cresceu, olha o tamanho dela, gente. Ela cresceu por 1 hora, tá? 1 hora certinho. Agora, vocês estão vendo que a minha bancada, ela tá com um pouco de farinha de trigo, tá? Porque é bom, a hora que você for despejar a sua massa novamente na bancada, coloca um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Pra ela não colar, tá? Agora eu vou polvilhar só um pouquinho de farinha de trigo aí por cima, tá bom? Um pouquinho mesmo. E vou apalpar, tá? Agora eu vou cortar, vou dividir ela ao meio e pra gente começar a fazer as nossas bolinhas do pão doce. Se a sua massa estiver dando aquela pegadinha de leve na sua mão, você polvilha um pouquinho a mais de farinha de trigo, pouquíssima farinha, e apalpa ela, tá bom? Tô falando porque eu não quero que você tenha um tempo perdido de trabalho e nem um pão duro, aquele pão que se você tacar na testa de alguém, você desmaia a pessoa, né? Então, gente, é isso, por isso que eu estou falando toda hora. Se você for fazer esses pãezinhos para você tomar um café da tarde, começa umas 3 horas antes, viu, gente? Tô falando sério. Porque eu fiz, nesse dia tava calor e tudo, sabe? Mas mesmo assim demora, né? Porque é a massa, a gente tem que respeitar o tempo que ela quer crescer, não é verdade? Então, começa mais cedo, tá bom? Para você ter o seu café da tarde no horário certo, tá? Para quando seu maridão chegar, esteja pronto um pão doce para ele, né? Para sua família. Então, é mais uma dica da Franciele aqui. Eu falo muito, né, gente? Mas eu falo porque eu quero que vocês se deem bem, tá bom? Nossas receitas. E para bolear, gente,
unta um pouquinho a sua bancada com óleo, pouquíssimo óleo, viu? E se você quiser, também passa nas suas mãos, mas pouco, tá, gente? Pra não ficar carregado. E aí você pressiona a sua massa contra a bancada, tá bom? E depois você vem subindo ela, tá? E nesse vão que você tem do seu dedão pro dedo indicador, você apoia a massa, que ele ajuda no movimento, ele ajuda a dar o formato de bolinha, tá bom? Claro que você não precisa seguir regra nenhuma, você faz do jeito que você conseguir, tá bom, gente? E com o tempo você vai tendo prática, porque eu sei que não vai ser a primeira e nem a última vez que você vai fazer esse pão, porque ele é uma delícia. Gente, pelo amor de Deus, não vai pegar aquele monte de massa, tá? Porque você quer um pão doce, grande, tudo, porque o tamanho que eu tô fazendo fica um tamanho legal do seu pão doce, porque essa massa ela vai crescer, entendeu? Ela vai dobrar de tamanho e quando ela assa, ela também cresce um pouco, tá bom, gente? Então queremos um pão doce delicado, não uma atmosfera. Olha, eles vão crescer, tá bom? Ó, cresceram, a forma eu untei só com óleo, viu, gente? Só untei com óleo. E agora, eles vão assar, tá? Vocês veem que praticamente a maioria se uniu aí. Então, por isso que tem que ter esse espaço, tá? E ele ainda vai crescer no forno. Aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado e a mesma medida de leite, tá bom? Meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de leite, tá? Olha os nossos pães, gente, que lindo! Deixa eu falar, gente, uma observação aqui. Nos meus pães, eu uso, antes de eu colocar eles para assar, depois que eles crescem, eu pego uma gema, um pouco de leite e pincelo antes de ir pro forno. Só que eu esqueci. Estão vendo que assaram, tão fofinhos, mas eu sempre faço isso. E por incrível que pareça, eu esqueci. Mas façam isso na casa de vocês, tá bom? Agora, vamos colocar a cobertura. Olha, a minha cobertura, ela tá pelando, tá bom? E eu deixo ela assim, viu, gente? Ela não tá rala, não, viu? Aquela coisa assim. Porque depois ela vai esfriar em cima dos pães e vai pegar mais consistência, tá? E lembrando, se você quer aquele pão doce todo, sabe, cheio de cobertura e tal, você pode colocar uma caixinha de leite condensado inteira, tá bom? E completar com o leite, tá? Se você quiser. Vai de gosto, né, gente? Tem gente que gosta de pão mais molhadinho e tudo mais. E tem gente que gosta dele mais seco. E por último, eu coloco o coco, né? Pra dar aquele tchan. Fica maravilhoso. O coco também é opcional, é a gosto. Você coloca o tanto que você quiser. Se você quiser colocar 10 quilos de coco, você coloca, porque o pão é seu. Tá, gente? E é isso. Vamos ver a fofura dessa delícia. Olha isso. Tô dando água na boca, gente. Olha que coisa mais linda dos meus pães. Gente, faz na casa de vocês que vocês não vão se arrepender, tá bom? E venha comentar aqui embaixo, hein? Gente, eu vou ficando por aqui com essa delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para me ajudar, tá bom? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado por vocês assistirem, viu? Fiquem com Deus e até o próximo.